hoje em Mateus 5, comumente chamado das bem-aventuranças. E sem mais demora, vamos começar. Você já pode perceber que o texto a partir dessa aula vai estar um pouquinho diferente. Então eu já vou colocar todo o texto agora em inglês e o texto em português vai vir depois. Então a gente não vai fazer aquela mescla de versículo em inglês, versículo em português. Agora vai ser tudo em inglês e ao final, se tiver alguma palavra que você está na dúvida, precisa estudar, aí você grifa só a palavra que você precisa, olha lá ou então pesquisa se precisar fora, alguma coisa, mas toda informação que você precisa provavelmente vai estar aqui nessa aula, tá? Qualquer dúvida também pode ser enviado para a gente via comentário, WhatsApp, e-mail, como você preferir. Então, começando aqui, Jesus teaches. Então, Jesus, vocês já sabem, né? Que é o personagem principal que a gente fala e também não muda nada. Teaches. Teach, você já sabe que teach é ensinar. Teach, aqui é o mesmo ensinar, só que aqui nós vamos estar falando da pessoa ele, tá? Então, quando no presente do indicativo, quando tiver ele, ela e isso, fazendo, praticando a ação, vai vir um Szinho aqui. Nesse caso, eu precisei colocar uma vogal. Né? O inglês, ele coloca uma vogal e daí fica teach, ou seja, ensinar. The disciples. Disciples, não preciso também traduzir, porque são discípulos. Você pode ver esse Szinho aqui no final, tá? Então, é no plural, the disciples and crowns. Ou seja, crowns aqui também no plural, mas aqui já fica interessante, porque a gente está falando de multidão. Nesse caso aqui, multidões. Então, falando de mais de uma, tá? Multidão. Pra gente que gosta, né, dos detalhes, a Bíblia é muito cheia de detalhes e é interessante a gente prestando atenção para se situar na história e ver tudo que está acontecendo. Então, é mais de uma, tá? Crown é multidão, ou seja, mais de uma multidão, multidões. Jesus, aqui você já sabe que é Jesus. Só é o verbo see no passado. See você já sabe, né? Quer ver? The crowds. Crowds, ou seja, multidões, também não precisa já escrever, que já tem aqui, ok? So, então, também já falei várias vezes, mas vou repetir mais umazinha. A última, he você já sabe que é ele. Provavelmente vai estar se referindo a Jesus, certo? Went up, ou seja, ele, o verbo go, que é o verbo ir, no passado. Aqui sempre a gente está reforçando, pessoal. É muito interessante você saber o presente e o passado. O futuro eu já expliquei que na maioria das vezes a gente só vai colocar o will. E é o mesmo do presente, só que com o will e já vira o futuro. Nesse caso, o verbo go, ele vai mutar. Ele é um mutante quando ele vai para o passado. Ou seja, o presente é go, mas o passado é went. E esse up aqui? Bom, como eu já disse também em outras aulas, o inglês ele gosta muito dessa localização espacial, sabe? Então, por exemplo, sit, ou seja, sat, que é o passado, sit down. Normalmente, quando você senta, é para baixo, né? E aqui, o went up é porque ele foi para a montanha. O went up significa para a gente o mesmo foi, tá? Que é o verbo ir no passado, ele foi montanha adentro e sat down, já dei o spoiler aqui para você, é o verbo sit. Sit, que é sentar. Pessoal, os verbos que eu já falei, e aqui aparece corriqueiramente, eu já não preciso mais traduzir, tá? Então, por exemplo, o see aqui já não vou traduzir. O go que eu coloquei porque é bem diferente. O sit, mas a maioria dos outros verbos, quando aparecer, eu só vou colocar a forma dele no presente que você já se localiza, tá bom? Então, é como eu disse, sit down. Sit down sat down é o passado de sit down. Senta para baixo. Esse down aqui a gente não tem tradução no nosso idioma. Então, daí a gente só coloca sentar. Mas eles gostam e usam e faz até um sentidozinho pra gente também. Ou seja, dele, his, agora, dele. Se fosse her, seria
dela, mas é discípulos também não precisa, disciples, ou seja, os seus discípulos, os discípulos dele, came, você já sabe, então, que é o came to him, vieram a ele, ou seja, vieram para ele, bem aqui, literal, tá? Então, vieram a ele, ou seja, versículo 2 aqui, two, one, two. Então, verse 2, them, ou seja, então, também que é a mesma coisa, tá? Esse so e esse them significa a mesma coisa. Então, he, ou seja, ele, began é o passado de begin, ou seja, começar. Então, no passado você já sabe que é começou to teach. Aqui eu já falei com você, Jesus teaches, ou seja, que no passado não precisa colocar. A Bíblia coloca assim algumas frases para poder localizar a gente o que está acontecendo. Então, aqui é as bem-aventuranças que a gente está acostumado já e a gente já procura esse texto. Então, ele coloca para saber que isso foi no Sermão da Montanha, que é onde Jesus foi montanha adentro, sentou, os discípulos vieram e daí ele começou a ensinar. Aqui, Jesus gives blessing. Jesus dá bênção, ou seja, Jesus abençoa, dá algumas bênçãos. Essa parte aqui é só como é a localização, daí eu não vou, nem preciso traduzir. He said, ou seja, ele disse. Blessed, ou seja, bem-aventurado ou abençoado, como você preferir. Bless é bênção. Abençoados, blessed, are. Are, você já sabe que é o plural. Abençoados são, ou seja, então quando está falando mais de uma pessoa, a gente vai usar o they. Então, they are. Então, aqui só está o are, eu sei que é um plural de ser ou estar. Vamos ver aqui qual se encaixa melhor. Bem-aventurados são those. Those eu já sei que é aqueles. Então, aqui é o plural. Se é plural, eu preciso usar aqui o plural. Provavelmente aqui eu já sei que é o são, faz mais sentido. Bem-aventurado, ou seja, abençoados, são aqueles que, quem, no português, esse who é quando eu estou falando de pessoas. Então, those, ou seja, those está falando de pessoas. Como está falando de pessoas, eu preciso usar o who. Who é para retomar uma pessoa. Então, o who, ele, quando estiver referindo a uma pessoa, eu vou usar o who. Se fosse uma coisa, seria what. E assim por diante, tá? Então, who, a quem, ou aqueles que são espiritualmente needy. Interessante aqui, o need, você já sabe, needy. Então, é o mesmo need, só que no final vai ser needy, não é need. Need, parece que o som corta, né? Needy, ou seja, aqueles que são espiritualmente precisados, que têm necessidades espirituais. Necessitados. Aqueles espiritualmente necessitados. The kingdom, ou seja, the kingdom, você já sabe, o reino, já vou colocar, você já imagina que é o reino dos céus, né? The kingdom of heaven, ou seja, reino dos céus. O reino dos céus pertence to them, a eles. Them, aqui como eu já disse, them aqui já não precisa mais traduzir. Blessed, você já sabe que abençoados ou bem-aventurados são aqueles que. Então, essa parte aqui, eu já vou traduzir um bloco que daí já vai ficar até melhor. Ó,
são aqueles que. Pronto. São, are, those, aqueles, who, que estão sad, tristes. They will be comforted. Ou seja, aqui nós temos um futuro. Como eu sei que é futuro? Pelo will. E como traduz o will? Você lembra? Boa, não traduz, tá? O will é só um sinal que vem escrito que para dizer que aquela frase está no futuro. Ele não tem uma tradução. Então, they will be, ou seja, eles serão ou eles estarão comforted. Comforted você já dá até para saber, é um, né? Bem parecido com o que a gente já tem. Confortados. Então, eles serão confortados. Blessed are those who. Então, essa parte aqui a gente já mantém, tá vendo? Blessed are those who. Então, já não preciso mais escrever. Blessed are those who. Até aqui a gente é um bloco que se repete e que a gente já pode já pegar ele como um todo. Abençoados são aqueles que are humble. Humble são humildes, tá? Humildes. Humildes, normalmente a gente usa são, né? Então, a maioria dos casos são humildes. They will be given the earth. Aqui tem uma estrutura um pouquinho diferente, pessoal, que eu vou pedir você preste atenção. Aqui eu já sei que está no futuro. Be given é dado, give é dar, tá? Tá, mas eu não vou deixar o given no dar aqui, é no sentido de o be given, será dados, ou seja, be é o verbo ser ou estar na forma dele mesmo original, tá? Então, they will, eles irão, a eles irá ser dado a terra. Então, a eles irá ser dado, no português nós temos um verbo que já passa essa ideia inteira. Então, isso aqui nós vamos traduzir, não é a eles irá ser dado a terra. Nós vamos traduzir receberão. Ou seja, se vai ser dado a ele, no português nós temos um verbo para isso, eles vão receber a terra. Então, eu vou tirar esse dar aqui, dar a eles, porque é uma estrutura no português um pouquinho diferente, mas a tradução é receberão ou herdarão, ou seja, será dado a eles the earth. The earth é a terra. Então, aqui é receberão, por isso que está no futuro aqui, ou seja, eles irão receber a terra, ou seja, herdarão a terra. Blessed are those who. Então, essa estrutura inteirinha aqui nós já sabemos que está se repetindo, né? Então, já não precisa traduzir. Abençoados ou bem-aventurados são aqueles que are hungry. Hungry é faminto. Are hungry é são ou estão famintos. Vamos ver aqui. And thirst. Thirst é sedento. For what? Por aquilo. Por aquilo. Por aquilo que é is aqui. Ó, você lembra que it, eu vou colocar até entre parênteses aqui. It is. Ou seja, é isso inteiro. For what significa a gente retoma como it. Esse it não está escrito porque é isso aqui, ó. Ou seja, que tem fome e sede por aquilo ou daquilo que é right. Right é certo, correto. Na nossa tradução, mais comum, a gente tem fome e sede de justiça.
Mas aqui é uma linguagem mais simplificada, que é feito justamente para aquelas pessoas que não têm um nível muito alto no idioma, então ele tem fome e sede por aquilo que é correto. Então essa tradução, esse is aqui é o mesmo verbo to be, tá? It is significa que é o to be. Então, aquilo que é correto, right, certo, correto. They will be, eles serão, eles, will be é serão, tá? Que é o be é ser e estar. No futuro, como eu sei que tem um futuro? Pelo will, eles serão fill. Fill é cheio ou satisfeitos. Então, é no sentido assim, eles serão cheios de justiça, eles serão satisfeitos por essa fome e essa sede. A referência, né, é uma necessidade, então essa necessidade deles de fazer o que é certo vai ser completa. Eles serão cheios, eles serão satisfeitos. Vejo você na próxima aula, continuamos aqui no versículo 7.